Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 273, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, a ação do pensamento. Então Sueli continua dizendo-nos assim: ao conquistar o raciocínio, o homem adquiriu a consciência, a faculdade de estabelecer padrões morais. Ao tornar-se espírita, o ser humano teve a sua consciência clarificada pelos ensinamentos da terceira revelação. Então, até aqui já foi esclarecido nos vídeos anteriores, né? Dando-se sequência, o que a torna plenamente lúcida, capaz de discernir com profundidade, de enxergar além dos limites físicos, vislumbrando o seu passado e antevendo o seu futuro. É óbvio, porque a doutrina dos espíritos, ela remonta-nos às causas, né? A doutrina dos espíritos é como se fosse um quebra-cabeça que você tem em mãos e que gradativamente você vai conseguindo encaixar, né, as pedras, você vai conseguindo encaixar as imagens que corresponde. Então existe aqueles quadros, aquelas imagens que eles recortam ela de tudo quanto é jeito, quadros quadriculados, se não me falha a memória. É como se fosse aquilo. Você vai montando as pedras, né, gradativamente, até você concluir. Então a doutrina dos espíritos, ela nos remonta às causas. Então, de certa forma, a doutrina dos espíritos vai clarificando a nossa consciência, a nossa mente, o nosso pensamento, pois André Luiz, nós nos apossamos aqui de um trecho de André Luiz, pois André Luiz, ele argumenta que para alcançar a idade da razão, olha só para você ver, André Luiz argumenta que para alcançar a idade da razão, com o título de homem, datada de raciocínio e discernimento. Isso é muito sério e muito profundo. O ser automatizado em seus impulsos. Aí aqui, André Luiz, ele já está tratando-se dos hominídeos, do Homo erectus, do Neandertal e por aí em diante, né? Então, olha só para você ver. André Luiz argumenta que para alcançar a idade da razão com o título de homem, para alcançar o título... Não. André Luiz argumenta que para alcançar a idade da razão, Então, quando foi que iniciou-se a razão?
com o título de homem. Com o título de homem. Datada de raciocínio e discernimento. Quando foi que começou tudo isso? Datado de raciocínio e discernimento. O ser automatizado em seus impulsos no caminho para o reino angélico. Então veja bem, lá nos hominídeos, no Homo erectus, nos Neandertal, é óbvio, migrando-se para o Homo sapiens, só que é preciso entender que existe o Homo sapiens na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase evolutiva. Então, será que nós nos encontramos em que fase? Na primeira, na segunda ou na terceira, na condição de Homo sapiens? No caminho para o reino angélico, dependeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. 1 bilhão. Agora, nós temos que entender que essa fase toda de raciocínio, essa fase toda da razão, né? Do discernimento, obviamente, os seres hominídeos, os Neandertal, o Homo erectus, e também o Homo sapiens, lá no princípio, eles eram dotados, sim. Eles eram dotados já de parca, razão, de parco, raciocínio, de parco, discernimento. Vamos dizer, razão, discernimento e o outro raciocínio rudimentar. Rudimentar ainda. Que aproximadamente, vamos dizer assim, clarificando mesmo, não vou dizer assim, clarificando total, mas aproximadamente uns 40 mil anos atrás. Uma vez que nós podemos dizer aqui, como é uma questão de estudo, de 40 mil até 200 mil anos atrás. Mas é preciso entender que clarificou totalmente com a vinda do Cristo e com a chegada da doutrina dos Espíritos. Porque aí sim, a vinda do Cristo a todos aqueles que ainda se encontravam num processo rudimentar, obviamente, os desígnios de Deus fez com que os indivíduos, o raciocínio, o bom senso, a razão,
clarificasse melhor, mais ainda, e respaldando-se com a vinda da doutrina dos espíritos, que remonta às causas, orientando o indivíduo a seguir o caminho que vem a Deus. Então veja bem, o que a torna plenamente lúcida, capaz de discernir com profundidade, de enxergar além dos limites físicos, vislumbrando o seu passado e entendendo o seu futuro, a doutrina dos espíritos. É nesse momento, é nesse sentido que nós queremos dizer. Esse período que ilumina, que clarifica por aí em diante. Jamais teve o homem tal clareza de raciocínio. Olha só. Jamais teve o homem tal clareza de raciocínio. Esse período de Jesus para cá, a esses todos que saídos do hominídeo, do Homo erectus, dos Neandertal, e elevando-se através do Homo sapiens, esse período é o período de maior clareza, de raciocínio, de bom senso, como está escrito ali, de discernimento. Este é o momento culminante. Jamais a sua consciência se apresentou tão viva e atuante. É óbvio, gente, que aqui nós estamos tratando-se de um processo de razão, de raciocínio, de discernimento. Mas não podemos nos esquecer que a Terra, por ser um planeta de provas e expiações, também é um planeta de transição. E você sabe o que significa planeta de transição. Transição. Por exemplo, uma cadeia pública ou uma penitenciária é um local de transição, pois assim que cumpre a pena aqueles que ali se encontram, que vão embora, outros chegam. Depois que cumprem a pena, vão embora, outros chegam. Isso é transição. Estou dizendo apenas, para clarear um pouquinho a mente, para que as pessoas raciocinem um pouquinho melhor, até porque você sabe disso, Você sabe o que significa planeta de transição. E esse processo de transição
se dá em meio ao planeta, em meio ao processo, aliás, de provas e expiações, e também em meio ao processo de regeneração. Pois quantos bilhões de espíritos têm vindo de outros sistemas solar, inclusive de Órion, inclusive das Pleiades. O número maior tem sido o das Pleiades. Das Pleiades tem vindo os espíritos classificados pelos cientistas aqui na Terra e também pela providência divina como índigos, né? E também os cristal. Não deixe de assistir palestras de Divaldo, você busque lá no Google. Palestra de Divaldo Pereira Franco a respeito das crianças índigo e cristal. Digita no Google para você ver. Mansão do Caminho, palestra de Divaldo na Mansão do Caminho a respeito dos espíritos índigo e dos espíritos cristal. São seres que estão vindo do sistema das Pleiades. Então, é um processo transitório. Quantas mil raças que vieram de outros planetas aqui para a Terra, porque eles foram degradados de lá para cá, porque infringiram os desígnios de Deus lá, foram mandados para cá, de forma que depois que eles aqui se regeneraram, eles retornaram àquele local, aquele planeta, aquela dimensão que um dia de lá eles saíram trazidos para cá, né? Então nós conhecemos algumas raças, como por exemplo os egípcios, né? Os incas, os maias e por aí em diante. São centenas de raças que vieram de lá para cá, mas que se regeneraram e que retornaram às dimensões de origem de um dia de onde foram retirados e trazidos para cá. Então é óbvio que esses seres, quando vieram para cá, eles tinham mais, ou possuía, não tinha mesmo, mais que 40 mil anos. Mais que 200 mil anos de razão, de raciocínio e também de discernimento, tratando apenas exclusivamente dos que se encontram aqui. Um dia perguntaram para o Chico Xavier, Chico, Geraldo Lemos perguntou a Chico Xavier, como saber aqui na Terra
Se o indivíduo ele veio de outros planetas ou se ele é originário aqui da Terra. Chico disse: interrogue as pessoas, aquelas que crê na reencarnação são seres que vieram de outros planetas para cá. As que não crê em reencarnação são seres originários aqui da Terra. Isso Chico quem disse a Geraldo Lemos Neto. Se um dia você procurar essa palestra de Geraldo, você pode encontrar, né? Então, jamais a sua consciência se apresentou tão viva e atuante depois da vinda do Cristo, depois da vinda da doutrina dos Espíritos. Mesmo não tendo cultura vasta, mesmo não sendo letrado, porque o discernimento independe de cursos. Olha só. O discernimento independe de cursos. Mesmo não tendo cultura vasta, mesmo não sendo letrado, porque o discernimento independe de cursos. A consciência do espírita acorda no homem a responsabilidade. Agora veja bem, nós temos que fazer aqui incrementar algo aqui. A consciência do espírita. Não. A consciência do espiritismo. Porque o espírita é o adepto da doutrina dos espíritos. Você entendeu? Ó, Sueli colocou aqui da seguinte forma, nada contra, mas isso aqui é um estudo. A consciência do espírita acorda no homem a responsabilidade. Não está certo. A consciência do espiritismo acorda no homem a responsabilidade. A consciência da doutrina dos espíritos acorda no homem a responsabilidade. Agora veja bem, Sueli colocou da seguinte forma: a consciência do espírita. Não. Porque o espírita é adepto da doutrina dos espíritos. Espírita é adepto. E nós não podemos nos valer da consciência do espírita. Nós não podemos nos entregar totalmente à consciência do espírita, devido à desigualdade evolutiva. Porque existe aquele espírita que verdadeiramente é espírita, mas existe aquele espírita que, na verdade, é um pseudo-espírita. E o pseudo é um charlatão, é um mistificador, é um impostor. Então, veja bem, conforme está aqui,
A consciência do espírita, não. O certo seria a consciência do adepto, né? Ou melhor, a consciência do espiritismo, a consciência do espiritismo acorda no homem a responsabilidade. A consciência da doutrina dos espíritos acorda no homem a responsabilidade. Aí sim, a consciência da doutrina dos espíritos acorda no homem a responsabilidade. Agora, a consciência do espírita, não. Porque o espírita, vou repetir, o espírita é o adepto da doutrina dos espíritos. Ele não é o adepto da doutrina dos espíritas. Ele é adepto, o espírita é adepto da doutrina dos espíritos. Então, o espírita, ele é falível, ele é vulnerável.